Meu nome é Celso Thiago Alves da Costa e no início da nossa trajetória, minha mãe relatou para mim o tanto de momentos difíceis que a gente passou, devido à vida financeira, ao fato de pagar aluguel, né? Que era uma vida muito limitada. Uma ligação muito boa com a minha mãe. Ela é uma pessoa que ajudava muito a gente, motivava. Sempre que você via com um problema de situação de adversa, fui mandado embora, ela vinha com uma... Não, foi a melhor coisa você ter sido mandado embora, porque vai se abrir uma porta melhor. Tinha muito respeito pela minha mãe. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa para ela, já estava dentro de mim aquilo, né? Eu não ia suportar, porque ela passava, ela falava isso pra gente direto, né? Pra mim, principalmente. Ela sempre foi uma pessoa que era muito assim, olha, vou te explicar uma coisa, você não quer fazer, né? Mas o dia que eu não estiver aí você vai lembrar. Eu amava jogar bola, eu gosto de jogar bola. Até hoje eu jogo futebol. Só que minha mãe, ela não entendia de futebol, ela era uma fã. Ela era uma pessoa que queria que o filho dela desse certo. Então ela deixava de fazer as coisas dela, de vender roupa, e ia me levar para os testes. Aí eu entrei numa categoria de base de um clube muito bom, que é o Nacional. De lá eu passei para um outro clube, que é o Corinthians. De lá eu fui para o São Paulo. E aí eu lembro que minha mãe ficou doente e ela veio parar num hospital aqui da Praça Pan-Americana, que a gente tinha convênio. Quando eu descobri, a minha mãe estava sedada, sabe? Ela já estava há bastante tempo, sabe? E eles não queriam contar para mim, né? Minha irmã não queria contar. Porque minha mãe, acho que minha mãe não ia gostar. Ela é uma pessoa que motivava as pessoas, como é que ela ia deixar isso chegar uma notícia negativa? Até porque meus irmãos tinham uma estrutura, né? Eu só tinha 19 anos ali. A gente era muito amigo. Doeu bastante. E eu lembro que ficou todo mundo na sala, ninguém falava uma palavra. Meu pai, os meus 5 irmãos. Demonstrei o carinho que eu tenho pela senhora, por tudo que a senhora fez. Por mim, por todos os nossos irmãos. Aí eu dei tchau pra ela. E quando eu dei tchau pra ela, ela levantou o braço e usou, acho que toda a força que ela tinha. O braço subiu e bateu na maca assim, ó, umas 3 vezes, sabe? E depois disso, poxa, toda vez que eu lembrava disso, doía, cara. Eu não tinha cabeça pra jogar bola. A verdade é que eu não conseguia mais jogar bola. A bola batia em mim, ela ia longe, ela sumia de perto de mim, sabe? Eu não tinha cabeça para jogar futebol. Eu era o titular, tinha mais 6 atacantes. Eu tornei o sexto. De primeiro eu tornei o sexto, porque o futebol, porque a minha cabeça não estava ligada no futebol, não estava concentrada. Você vive como uma maquiagem mesmo. Você mostra uma coisa por fora, que na verdade por dentro você não tem. Dentro de você mesmo não é aquilo que esplandece do lado de fora. Então ali eu comecei a viver na noite. Tinha casa noturna que eu ganhava camarote, bebida. Então foi daí que eu comecei. Só vivia na noite bebendo, traindo minha esposa. Então você começa só a perder o sentido da vida. Então para mim ali mais nada fazia diferença. O declínio foi muito grande, porque quando eu saí de jogador, eu fui trabalhar num Lava Rápido. Ali eu ganhava R$ 270 por mês para trabalhar de domingo a domingo. Já era uma humilhação. Porque você vê uma pessoa que teve em CD, que teve em rádio, que fazia programa, e depois você vê trabalhando no Lava Rápido, tava ruim a situação, né? E para ganhar R$ 270 ainda, aí melhorou um pouquinho, eu comecei a ganhar 500. Comecei a trabalhar numa pizzaria à noite de sexta, sábado e domingo. Comecei a fazer R$ 60 por noite. Pô, melhorou. Aí de motoboy eu passei a ganhar 1.200. Dobrou o salário e mais o dinheiro da pizzaria. Aí onde eu pagar 2, 3 prestações da minha moto, eu pagava uma só e o resto eu torrava bebendo. Aí eu não tinha o final de semana que eu tinha que trabalhar, eu saía na sexta e voltava na segunda-feira. Não mudava nada. Eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro entrava. Eu pegava o dinheiro e jogava ele fora. Era como se abrir o bueiro, pegar o dinheiro e jogar ali. Toda virada de ano era igual, mas teve uma que foi diferente. E às 6 horas da tarde eu recebi um convite. Vamos para uma festa? Falei, cara, não vou. Não, você vai. Não vou. Você vai. Então tá bom.
tá aqui sua latinha. E me deu uma latinha. Eu abri a latinha e comecei a beber. Na hora eu fui lá, já ganhava força. Já fui guardar minha moto. E na hora que eu tô guardando a moto, que eu nem ia avisar pra minha esposa, esquece que eu também não ia voltar. Era só esquece. Agora era só, sei lá que dia. Tá bom. E eu fui guardando a moto, ela saiu pro lado de fora e falou, amor, aonde você vai? Falei, vou numa festa. Nossa, eu ia te convidar pra gente ir pra igreja. Pra gente passar a virada de ano na igreja. Passar uma virada de ano diferente. E eu falei pra ela, ai, não dá. Ela, por quê? Eu falei, porque eu comecei a beber. Eu vou pra igreja bebendo. Eu tinha costume pra começar a beber, tinha que fazer o vira, né? Aí eu virei um cowboy primeiramente seco. Depois eu fiz um outro com energético e virei de uma vez. E fiz o terceiro e fui pra roda de samba, tocar samba. E comecei a cantar. E lá, me deu um estalo. Tum. Falei, nossa, não tô legal. Voltei lá dentro, fiz mais 2 doses. E voltei de novo pra roda de samba. Sentei de novo, fez tão. Falei, meu, que é isso, cara? Eu levantei, saí de lá, fui lá dentro, fiz outra dose, voltei. Os caras falaram, não vou tocar mais não. Não, eu não vou tocar. E dentro de mim falava, rapaz, vai pra igreja. Parecia uma voz. Parecia uma voz muito forte. Ela falava, vai pra igreja. Aí eu entrei no carro, fui embora, cheguei em casa, tomei um banho. Cheguei na igreja, tinha uma vaga lá atrás. Eu virei pro altar com os olhos abertos e falei, Senhor, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Foi só isso. Com os olhos abertos, eu via todo mundo buscando com os olhos fechados para um lado e para o outro. Eu sem entender muita coisa, mas eu com o olho aberto, eu falei, Senhor, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Ali eu acho que foi minha primeira vitória. Voltei para casa 2 horas da manhã, eu estava indo dormir. Deitei, já foi um final de semana e uma virada de ano diferente de todas aquelas que eu já tinha vivido. Então, depois daquilo eu comecei o desejo de ir para a igreja. Eu comecei todos os dias para a igreja. Ali o pastor me ensinou o que eu tinha que fazer. Você vai pedir primeiro perdão para sua esposa, mas falando a verdade em tudo que você fez. Eu falei para ele que não dava, porque tinha muita coisa que eu fiz que era muito difícil de se falar. Ele falou, você vai ter que falar a verdade, senão você não vai ter vida com Deus. Você vai se enganar. Ali já começou o meu primeiro sacrifício. Voltei para casa da forma que ele falou. Coloquei 2 pratos brancos, limpo, e comecei a falar para ela. Olha, eu fiz isso. E ali ela começou, os olhos dela a se encher de lágrimas, mas ela deixou com que eu falasse toda a verdade. Eu expliquei para ela, se deixa eu terminar. E se você quiser ficar comigo, depois de tudo isso, entenda que você vai ficar com uma nova pessoa, porque eu não serei mais aquela pessoa. Eu tomei uma decisão. Dali, ela decidiu que ia ficar comigo. Eu fui pedir perdão para as pessoas que eu tinha magoado, ou que eu tinha feito alguma coisa de ruim, ou que seja. Pedi perdão para cada pessoa e me batizei nas águas. Então, quando eu aprendi o que era fogueira santa, que fogueira santa salva a sua alma, ela não salva a sua vida. Tudo que você tem vai ficar aqui. Você pode ter tudo e você pode conquistar, e parabéns por isso. Mas quando você partir, vai ficar, não serve mais para nada. Eu entendi que a fogueira santa salvava a minha alma. Não, eu falei, Espírito Santo, isso é o maior importante. E eu fazia um monte de lista quando eu fazia a fogueira santa antes. Então você não precisa mais correr atrás de riqueza. Você tem que sim lutar para você trabalhar, para você ter novas ideias. Lutar, pedir para o Espírito Santo te dar direção, que ele vai te dar. E foi isso que ele fez comigo. Então a minha maior riqueza de tudo é o Espírito Santo. Então é tão forte que hoje eu vejo que eu sento com pessoas que são verdadeiramente ricas de dinheiro, mas que têm muito dinheiro, e eu sento ali para fechar um negócio e tudo, mas eles não têm a riqueza que eu tenho, o Espírito Santo. Eu não sei se você consegue entender. É tão forte que eu saio dali, eu continuo rindo. Se ele fala não, eu dou risada. Se ele fala sim, eu saio rindo. Foi Deus que fez essa transformação. Foi Deus que deu esse caráter, essa nova pessoa de uma índole não aceito o que é errado. Então o Espírito Santo entrando na minha vida, ele tirou aquele vazio, daquela dor,
daquela dor, de ver o braço da minha mãe levantar e cair, sabe? Ele tirou essa dor. Ele ressuscitou os meus sonhos. Ele me deu hoje. Hoje ele me deu o que eu quero. Eu compro o que eu quero, sabe? Eu viajo também para onde eu quero. Então, essa riqueza de detalhes que eu falo para você, de todas essas coisas, não se torna nada em vista do Espírito Santo. O meu casamento, eu costumo dizer que é o meu maior tesouro, depois do Espírito Santo, é o meu casamento. Não é a empresa, sabe? Não é nada do que eu tenho, é o meu casamento. Eu aprendi a sacrificar. Eu até gosto de subir em cima da laje, eu gosto de dormir os últimos dias no sereno, lá em cima da laje. Não preciso, sabe? Para mim, verdadeiramente, não pôr só dinheiro, por verdadeiramente sacrifício e temor para com Deus. Última fogueira santa que eu fiz agora, eu subi com a minha família inteira, todo mundo no altar de mão dada, aqui no templo mesmo, e passei todo mundo de mão dada, todo mundo com o sapato na mão, não é para passar de sapato, dei a direção para todo mundo, porque vocês vão passar diante do Deus Altíssimo. Ele vai estar ali, vendo toda a atitude e analisando todos nós, por dentro e por fora. Então é assim que eu me sacrifico para a fogueira santa, que eu me preparo para ela, né? E o mais legal de tudo isso, que quanto mais luta aparece para mim, parece uma coisa, mais feliz eu fico. Que eu falo, agora Deus vai me honrar. Porque essas lutas estão chegando, é porque a minha bênção está muito perto. Sabe, é assim que eu me vejo. Eu passar e a minha esposa fala, por que você está rindo? Deu isso errado, vai arrebentar.